Nós estamos estudando o livro A Mulher Mais Rica da Cidade. E nós estamos vendo a conta corrente oportunidade. Como transformar a crise em triunfo. Nós sabemos que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Nós já vimos na crise, siga a orientação de Deus em vez de fugir. Na crise, invista em seu relacionamento familiar em vez de mentir. Na crise, vença os prognósticos pessimistas e faça investimentos em vez de ficar lamentando. Se do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e eu sou do Senhor, você é do Senhor, então nós não dependemos do que está ao nosso redor, nós não dependemos das circunstâncias que nos cercam, nem mesmo da nossa própria capacidade. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você já assistiu o filme O Fazendeiro de Deus? Se você não assistiu, assista. Ele nos mostra, e mesmo que você tenha assistido, às vezes faz tempo, volte a assistir. Ele nos mostra ali o que precisamos para vencermos essa crise. Nos mostra ali de uma forma clara. Mesmo que nós saibamos que nós dependemos tão somente do Senhor, quando chega uma crise assim, nós ficamos meio, abalados, e nós precisamos fortalecer a nossa fé. Por isso nós estamos estudando sobre esse livro, Nós estamos fazendo um resumo desse livro, de Joyce Landorf, A Mulher Mais Rica da Cidade. Porque através dele nós podemos ver o quanto somos privilegiadas por sermos mulheres de Deus. E hoje o primeiro tema que nós vamos ter dentro de vencer os prognósticos pessimistas é que semeia na sua terra, ainda que todos duvidem. E nós estamos baseados no Gênesis 26, de 1 a 33. E nós vamos ver hoje o versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Muitos olhando para aquela situação, ele estava no deserto, ele podia dizer, mas aqui não chove, a terra é seca, não tem água, não vai dar certo. Nós estamos vivendo, não estamos no deserto, mas estamos vivendo algo parecido, com a falta de chuva, com todas essas queimadas. Outros tentam e fracassam, e muitos dizem, não tem jeito, não vamos sair dessa crise, o prognóstico é pessimista, mas semeou Isaac naquela terra. Nós não podemos olhar as circunstâncias. Nós precisamos olhar para o Senhor. Por isso eu te digo, semeia na tua terra, semeia no seu casamento, semeia nos seus filhos, semeia no seu trabalho, semeia na sua igreja. Não importa as circunstâncias, que está como um deserto, lança suas redes em nome de Jesus, lança o pão sobre as águas, ande pela fé e não pelo que vê. Davi podia pensar o mesmo de Golias, olhando, 40 dias o exército ali, um exército temia Golias. Imagina, ele era um menino, ele jamais venceria pela sua força, mas ele disse, em nome do Deus vivo, em nome de Deus, não é em nome dele, não é pela força dele, mas em nome, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, às vezes nós
achamos que as histórias da Bíblia são contos, não são realidades. Mesmo sabendo que é a história de Israel, muitas vezes achamos que não faz parte para nós. Mas eu vou falar agora de um homem que nem evangélico era, mas que tinha uma fé de uma forma em Deus. Foi nosso presidente, Juscelino Kubitschek. Ele foi presidente do Brasil de 1956 a 1961. Ele era filho de um caixeiro viajante e de uma professora pública que naquela época, amados, não ganhava nem o salário mínimo. E eu digo isso de cadeira porque eu também sou filho de um professor dessa época. E ele foi estudar medicina em Belo Horizonte. Ele era tão pobre que ele não tinha como pagar uma cadeira. Então, a sua cadeira era um caixote de tomate, porque naquela época cada um tinha que comprar a sua própria cadeira. E a cadeira dele era um caixote de tomate. Mas esse homem venceu todas as dificuldades. Se tornou um médico cirurgião, fez especialidade na França e na Alemanha, foi deputado federal 2 vezes, prefeito e governador de Minas e foi presidente da República. E em 21 de abril de 1960, ele inaugurou Brasília, foi ele que construiu Brasília, a capital da República no coração do Cerrado. Ele achava que era muito longe, porque na época a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. E já pensou, do Acre, de Roraima, para chegar até o Rio de Janeiro, era muitos dias de viagem, muita dificuldade, nem avião ia lá. Era uma coisa muito difícil naquela época. Então ele achou melhor, por bem, construir uma capital onde todos pudessem, os estados pudessem chegar, ser fácil acesso. E a gente olha, né? Ele tinha uma fé, ele tinha um esforço, ele cria que se ele se empenhasse, ele iria. Então, o negócio é semear, mesmo que as pessoas duvidem de você. É fortalecer sua fé nas promessas de Deus. É procurar, cada dia, procurar uma promessa, porque as promessas que estão na palavra, elas são para Abraão, sim. Mas nós, através do sangue de Cristo, nós somos filhos de Abraão e fazemos parte desta promessa. E somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo. Então nós não podemos nos abalar com as coisas, com as circunstâncias que nos cercam. Na crise, você torne um especialista do que faz, não se acomode. Deus deu um dom a cada um. Deus deu para que nós sobrevivêssemos. Mas nós às vezes não gostamos daquilo que Deus nos deu. Nós já falamos sobre isso. Deus deu uma capacidade a cada uma, habilidade para vencermos a vida. Mas às vezes justamente aquilo que nós melhor fazemos, nós não gostamos de fazer. É uma realidade, gente. E nós precisamos parar com isso. Nós precisamos ver o que nós fazemos de bom e aperfeiçoarmos cada dia mais, porque esse será o nosso pão de cada dia. Veja só vocês, em Gênesis, né? Agora de 18 a 22. Gênesis 26, agora 18 a 22. E tornou-se Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os pais chamaram. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa, e por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna, e partiu dali, e cavou outro poço,
e não confiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Quando estamos vivendo num deserto, precisamos nos tornar especialistas em derrotar crises. Isaac começou a cavar poços. Cavou 7 poços. Vinham, entulhavam, cavava de novo e assim ele foi. Precisamos de alguma coisa, então vamos errar, vamos acertar, mas uma hora vai acertar. Charles Steinmetz era um anão deformado. E ele foi a maior inteligência que o mundo já viu. Ele foi ele que fabricou os geradores da Ford. Em uma certa época, ele saiu, não mais trabalhava, e a firma começou a perder dinheiro, porque estragou o gerador e ninguém conseguia consertar. Então, Henry Ford mandou chamar Charles Steinmetz. Vai lá, chama ele. Ele foi e ficou remexendo ali muito pouco tempo. E ligou e funcionou. Alguns dias depois, Henry Ford recebeu a conta. $10.000. Ele falou: mas peraí, Charles, mas essa conta não está muito alta por poucas horas de serviço? Aí ele devolveu para Ford explicando: valor da mexida dos motores, $100. Valor do conhecimento do lugar certo para mexer os motores, $9.900. Total, $10.000. E Ford pagou a conta. Quando somos especialistas em algo, nosso trabalho ele é valorizado. Precisamos investir mais nas nossas habilidades e clamar a Deus por uma direção, de que já que Ele nos deu para que sejamos firmes, para que possamos ganhar o nosso sustento, que Ele nos oriente a ganhar o sustento com esta habilidade. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes e que o Espírito Santo possa fazer de nós os servos valorosos do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.